Olá, estamos aqui de novo. Meu nome é Bruno Carlucci e eu tô aqui com a minha amiga, a Laia Dúlios, do canal Viveca. E para quem não conhece, siga o canal dela, tem uma série de budismo que a gente fez junto e também tem muitos vídeos sobre gnosticismo, que é o principal assunto do canal dela. E também tem alguns vídeos de alguns outros temas correlatos, como teosofia, esoterismo, etc. Mas hoje eu chamei a Laia aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão do Atman, do ser, de uma essência no budismo, porque muitas vezes a gente ouve de que o budismo nega a existência de um Atman, de que tudo é vazio, de que tudo é o não eu, né, como geralmente se traduz, anatta, de que não há uma alma no budismo, de que não se pode falar em alma, e por isso também não se pode falar em reencarnação, por exemplo, né? E tem toda uma confusão, se chama de reencarnação, de renascimento. Escolas budistas nem acreditam muito, né, também nessa questão, nem se focam muito nessa questão, né? Mas aqui o nosso foco é o budismo indo-tibetano, o budismo Mahayana, e a tradição que vem lá dos primeiros discípulos de Siddhartha na Índia, passando pelos Sutras Mahayana, chegando depois no Tibete, na escola Kadampa, no século XI, e depois vai passar pela escola Sakya, a escola Jonan, e chega até a escola Gelugpa. E então tem muito pano para manga essa discussão, porque muitas dessas escolas vão ter determinadas ênfases filosóficas que às vezes dão determinados tipos de interpretação sobre, afinal, o que existe, né? O que se alcança se tudo é vazio, e às vezes se chama isso de vacuidade em português, que também é uma tradução problemática. O que é então que um budista busca, afinal de contas? Buscam nada? É isso? Essa foi parte da nossa conversa, Bruno, que surgiu a ideia, olá pessoal, para a gente falar aqui, justamente porque tem aquele texto do Nagarjuna, a Guirnalda Preciosa, né? Guirlanda ou Guirnalda? Tem o Guirnalda de Flores, que é outro texto, e tem o Preciosa, que é o do A Nagarjuna. Grinalda, no que tem em português, tá Grinalda. Guirnalda. Que o Nagarjuna sempre atenta para a gente não confundir a ideia de Shunya com ideias nihilistas, né? E eu ando observando, não sei se você viu mesmo, Bruno, em grupos de budismo, né, em estudos que a gente vê por aí, muitos budistas meio nihilistas, meio um materialismo budista ateu, não no sentido de não acreditar num Deus, mas no sentido de transformar tudo num nadismo, assim, e inclusive anular as práticas espirituais dentro do budismo, né? Como se o budismo fosse só um conjunto de normas e o eu não existe, então para que eu estou fazendo tudo isso aqui, né? Fica até meio confuso de por que você está colocando em prática uma coisa, você não acha? É, porque a impressão que dá é que essas práticas elas passam a ser encaradas como os mantras, as meditações, visualizações de deidades, por exemplo, né? Elas passam a ser encaradas só como uma questão quase terapêutica, psicológica, para a pessoa conseguir de alguma forma só desenvolver aquela virtude, e realmente tem a ver com isso, mas se perde um pouco da dimensão transcendental dessas práticas. Né, de que essa transformação ela ocorre justamente porque a gente está lidando com forças que estão dentro de nós, mas que também estão fora de nós. Sim, e se a gente perde esse caráter, não sei se dá para usar a palavra transcendental do budismo, mas esse caráter de libertação, né? E fala do samsara, que não é um lugar, né? É um estado, porque às vezes tem essa confusão. Eu acho que é bom a gente sempre explicitar isso, né, Bruno? Que o samsara não é estar aqui encarnado no mundo. Porque E muitas. desculpa, parece com a questão dos gnósticos também, né? Eles não estão Sim. fugindo do mundo, eles estão buscando se libertar da ignorância desse mundo, né? Muitas linhas eles vão acabar. Muitas linhas, né, elas vão acabar dando essa interpretação mais realista do samsara, né, de que o samsara é o mundo, então você tem que se libertar do mundo. O problema é como, né? O problema é como. E ao mesmo tempo essas linhas vão dizer que
mas não tem um Atman, não tem Brahman, não tem nada além. Então, o que é isso? Vai se Você vai se libertar disso do que dissolver? Você vai o quê? é, Você vai para vai uma se... terra pura, mas quem que vai para a terra pura? Exato, Tem exato. quem? Quem, né? O que vai para essa terra Quem vai? pura? Se não há algo que subsiste a vidas, as várias vidas sucessivas, se não há uma coisa que está passando por essas diferentes vidas, né? Não há um fluxo que está passando por essas diferentes vidas. Então, o que afinal está indo para onde, está buscando o quê? E é importante o que você mencionou, de que o samsara, muito mais do que a gente pensar nele como o mundo, ele é algo que está na nossa mente. E não só na nossa mente humana, e não só na minha mente, está na mente de todos os seres humanos que ainda não estão libertos do samsara, mas também está na mente de todos os outros seres que estão aqui, nessa esfera da existência que a gente chama de reino do desejo, do Kamadato. Uhum. Então, deuses, e o budismo vai falar em deuses, vai falar nos devas, né, o termo E, sânscrito, eles também estão presos no samsara. O budismo não nega a existência desses seres. Ele só vai dizer de que não vale a pena ficar cultuando esses seres para se libertar do samsara, porque eles também estão presos. E eles nem têm o mesmo potencial humano que nós temos de se libertar. E assim acontece com os animais, assim acontece com outros seres de outros reinos também, né, os chamados asuras, às vezes traduzido como semideuses, como titãs, tem várias traduções aí possíveis, e também tem reinos ainda mais problemáticos, né, na cosmologia fantasmas budista. famintos. Fantasmas famintos, tem os reinos infernais, etc. Então, todos os seres que estão nesses reinos estão presos ao samsara. Mas é no reino humano que há uma possibilidade de sair. Uma vez que se alcança o reino humano, então nós temos os veículos completos, né? Aqueles veículos que nos permitem que a gente se torne um Buda. Uhum. Então, naquela roda do Sansara que o Yama, o Senhor da Morte, está segurando, tem, como você disse, tem os reinos de deuses, semideuses, fantasmas famintos, Uhum. asuras, outros seres infernais, né? Não se resume só ao reino humano e animal. Então, isso para mim fica claro que o Sansara não é estar aqui encarnado, vivo, e aí quando morrer eu vou sair do Sansara, né? O Sansara, ele engloba todos esses outros reinos. Então é mais complicado se libertar. É complicado porque o samsara ele não é exatamente uma condição inerente do mundo, mas é a forma como os seres que estão nessa esfera da existência, no Kamadato, é a forma como eles introjetam a separatividade da manifestação cósmica. Hum, Porque, obviamente, nós estamos aqui nesse cosmos que tem formas distintas, né? Eu tô aqui falando, você tá aqui, nós não somos a mesma coisa, a mesma pessoa. sim, Nós não não é tudo somos uma uma, ilusão. nós não somos uma massa disforme, Uhum. né? Então, sucessivamente, periodicamente, universos nascem, morrem e renascem. E é dito em textos budistas, né, de que o universo que vai renascer no futuro, ele está muito ligado ao karma daquele universo anterior, dos seres, né? A condição em que os seres vão renascer naquele universo futuro está Uhum. ligada ao karma que eles geraram em universos anteriores, em mundos anteriores. É muito uma questão da gente conseguir trabalhar a mente para que aí sim esse mundo ele deixe de ser percebido como o samsara, como só um mundo em que nós estamos toda hora nesse jogo, né, das aflições mentais, dos kleshas, como por exemplo do apego, da aversão, aquele desejo que só nos causa problemas também, né, que vai reforçar esses dois pontos, o apego e a aversão. E a raiz de tudo isso é justamente a forma como a nossa mente tem dificuldade de lidar com a questão da separatividade, que é a vidya, Uhum. na linguagem técnica, né, do budismo, que a gente pode entender como uma instância cósmica da separação, da separatividade, né, como as coisas vêm ao mundo, como os fenômenos surgem,
e a toda hora estão se transformando em novas coisas, nesse encadeamento de várias partículas, e nenhuma dessas partículas é indivisível. Então, assim, o mundo fenomênico, ele está toda hora em movimento. E como a gente tem a nossa mente aqui meio confusa, a gente sofre com esse movimento. E a gente fica muito à mercê dos apegos e do senso de eu que surge em nós, né, devido a essa nossa própria constituição de agregados, e nessa relação sujeito-objeto, a gente começa a designar a realidade de uma forma que ela não é. E aí, nesse ponto, a gente só vai reforçando um padrão kármico de aprisionamento. E como isso vem de muitas vidas, então isso leva muito tempo para a gente conseguir desfazer também, né? Os textos budistas vão sempre falar, na tradição indo-tibetana, que é um caminho gradual, é um caminho de descondicionamento que a gente está tentando desfazer elos que estão em nós que são de eras muito imemoriais. Ou seja, não resisto à piada. Não dá para a gente fazer uns toquezinhos na cabeça, falar umas frases de comando e se libertar de todas as crenças limitantes, né? Assim, Não, vamos se não. iluminar entre sessões. Não, na tradição Eu tive que suar, indo-tibetana, você sabe como é que é, né? sim, não, na tradição indo-tibetana, né, principalmente essa tradição que vai focar muito a questão do caminho gradual, da senda gradual, não dá para fazer isso. A gente estava falando do Sansara e você está falando de como a gente se condiciona a se enxergar como um eu separado, né? E aí fica o eu, o meu, o gosto, não gosto, e isso vai gerando atrito e sofrimento, né? Eu entendi bem. E o Sansara, a gente falou lá do reino dos deuses e dos asuras. Então, a pergunta é, dá para estar encarnado e não estar no Sansara? Eu Como é que, acredito que como é que sim, você estuda? porque a gente vê isso em textos, né, por exemplo, bodhisattvas elevados que vão renascer no mundo, que vão usar, aí já entra na linguagem técnica do budismo, né, vão usar o seu nirmanakaya, o seu corpo luminoso para atuar no mundo. Ele já não tem mais o mesmo tipo, ele já não tem mais o aprisionamento ao samsara, porque eles já se libertaram de avidya. Sim. Eles ainda não são Budas, porque eles ainda não alcançaram o grau de onisciência de um Buda, mas eles já estão num ponto do seu caminhar espiritual que eles já entenderam esse mecanismo da separatividade, eles já entenderam esse mecanismo da interdependência de todas as coisas, né? De que o eu ele é vazio de existência inerente. E aí, de novo, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia do vazio. Não quer dizer que o eu ele não exista, mas quer dizer de que o nosso eu, nessa vida, né? A minha personalidade, por exemplo, eu me chamo Bruno. Esse meu nome ele é inerente a mim mesmo? Né? Ele é uma essência? Não, ele foi dado a mim pelos meus pais. Exato, eu nasci, né, agora no século... Agora não, né, no século passado, no final do século passado, na dependência dos meus pais. E da Sim. mesma forma, todo o meu senso de personalidade, de eu, ele vai se formar ao longo da minha vida, claro, com sementes que foram coletadas pelos meus eus passados, né, pelas minhas vidas passadas, pelas Elas minhas são os experiências caras, né? passadas, somos caras, mas também pelas minhas circunstâncias presentes, pelas minhas experiências no presente, nessa vida presente. E é por isso que o budismo vai enfatizar muito de que isso que a gente chama de eu não é uma coisa fixa. E esse eu, sim, ele não é o Atman. Esse eu, sim, ele é Anatta. Isso, de fato, é um não ser, porque ele está É sujeito... condicionado, né? ele é condicionado e por isso ele está sujeito à impermanência. Porque a gente vai se livrar desse eu numa próxima vida e aí vai ter um outro eu que vai se formar de acordo, claro, com as sementes que a gente está lançando agora, mas também com as circunstâncias futuras. E tudo que você e eu somos depende do que a gente viveu na infância, como que a gente registrou isso no nosso fluxo mental,
com que tipo de pessoa a gente se relacionou, que língua a gente adquiriu para entender e decodificar o mundo, né? Então, nesse Exato. sentido, mostra como é tudo bem interligado e condicionado por diversos fatores que dizem que você não é, tipo, eu sou assim e ponto, e acabou, né? Acho que essa é a Exato. ideia. E aí a gente tem que pensar também de que nesse processo de renascimento, né, eu não vou usar a palavra reencarnação porque ela é meio tabu, embora alguns autores budistas usem a palavra reencarnação. Você tem um vídeo sobre reencarnação no budismo Gelupa, eu acho que você fez, ficou muito bom. Então, quem estiver te assistindo, deixa o link aí Sim, embaixo sim. depois. E eu até cito um Lama Gelugpa famoso que usa a palavra reencarnação sem embargo, porque a questão é como você vai explicar esse mecanismo, não é a É. palavra em si, né? A gente também tem que pensar que as palavras também são vazias de existência inerente, né? Eu posso usar renascimento de uma forma errônea também, Uhum. mas de qualquer forma, voltando aqui, Sim. mas então muitas vezes se fala, então o budismo ele não tem uma alma, né? Porque aí vem o problema de tradução. Se o eu não é o Atman, logo é uma não alma, né? O não ser, não alma. Só que Atman não deveria ser traduzido como alma. Eu não acho que devesse ser traduzido como alma. Se a gente for buscar no. E agora eu vou entrar num ponto polêmico. Hum. Se a gente for buscar na Grécia, qual é a palavra mais próxima da palavra alma que a gente tem em português? Alaia. Diga. Na Grécia, você está pensando em psique. 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 Exatamente. Exatamente. E nos E psique. gnósticos, psique e pneuma, né, alma e espírito, são coisas totalmente diferentes. E a Exato. psique, ela é transitória e presa no mundo da ignorância, e pneuma é ligada à sabedoria e à unidade. Exatamente. E no budismo, a gente tem Chitta, né? Principalmente na escola Yogacara ou Yogacara, se a gente quiser seguir uma pronúncia mais próxima, né, do sânscrito. Mas nos textos dessa escola, que vão falar bastante dessa questão de Chitta, que às vezes é Uhum. traduzido como contínuo mental, às vezes é só traduzido como mente mesmo, da mesma forma que psique também pode ser Uhum. traduzida como mente, né? Não é à toa que psicologia é o estudo da mente, daí por diante. Então, essa distinção entre o que é alma e mente também é muito complicada. Aí é claro que vai depender qual é o referencial que a pessoa está usando para a palavra alma. Se ela está se apoiando, talvez, numa teologia cristã, aí Uhum. realmente não dá para dizer que se fala em alma no budismo. Mas se ela está É. pensando nessa ideia gnóstica, grega antiga, dos neoplatônicos também, né, da psique, Sim. como essa Sim. mente mais sutil, mas que ainda está condicionada, Uhum. e ela vai passando de vida em vida e vai tendo experiências, né, vai adquirindo diferentes roupagens de acordo com as suas experiências pregressas e com as ações que ela vai adotar naquela vida Sim. em que ela está nascida, né, que ela está encarnada. Vai colher, Então, plantou, bem natural. colher o que plantou, etc. Então, a gente pode ver que tem um ponto em comum aqui. Dá para fazer um ponto de diálogo entre esse pensamento ocidental antigo Uhum. e entre o pensamento budista. E, e de fato, Chitta não é o Atman, que seria talvez mais próximo de pneuma, em grego, que é o espírito, que é aquilo que não é individual, que é incondicionado, que é o sopro da vida, que está em tudo. A palavra Atman, ela pode, inclusive, ela pode ser entendida, né, como esse movimento penetrante, esse movimento que penetra tudo, que está presente em tudo. É uma possibilidade quando a gente vai pesquisar a etimologia da palavra Atman. Uhum. Então, às vezes se traduz como ser, mas a gente pode pensar talvez como uma potencialidade de ser. É aquilo que Além do ser, o não é, ser. mas é aquilo que permite que os seres, né, os Uhum. seres fenomênicos, venham à tona, aquilo que dá a base e sustentação para a existência fenomênica. E alguns textos budistas vão usar a palavra Atman, vão usar Uhum. como sinônimo. Os Tathagata Garbha Sutras, por exemplo, como Mahaparinirvana Sutra, né, o Sutra do Grande Nirvana Último, que é um Uhum. sutra que
dessa série de sutras sobre a natureza Buda, sobre o Tathagata Garbha. Esse sutra, ele vai usar a palavra Atman, vai dizer que o Tathagata Garbha, essa semente indestrutível, luminosa, que está em tudo, e que é o que possibilita que a gente alcance o Budado, né, o estado de Buda, é o que o Atman tá num trecho do Tathagata Garbha. E depois, mais adiante, no Tibete, a escola Jonan também vai usar esse termo. A Gelugpa não usa esse termo, a Gelugpa realmente não gosta desse termo. E dá para entender, porque também no hinduísmo a gente vê muitas confusões, né, sobre o uso do Atman, porque também escolas hinduístas, e aí dá para entender o porquê que o budismo bateu tanto nessa ideia. Do Porque não as eu. escolas hinduístas, elas começaram a equalizar o Atman com o eu, ou equalizar o Atman com a mente, com Chitta, com essa mente mais sutil que renasce, mas que ainda assim ela é condicionada, ela ainda tá sujeita ao mecanismo do samsara. Ela não é uma essência, até porque ela existe na relatividade, porque afinal são várias titas individuais que estão renascendo a todo momento, né? Mas que a gente pode pensar que a fonte disso tudo é o Atman. A gente pode pensar como um sol e Tita no seu aspecto mais sutil, essa mente mais sutil, seria como os raios desse sol que estão se espalhando. E só que aí, conforme a manifestação cósmica vai ficando mais densa, esse raio ele vai ficando. A gente pode pensar, talvez ele vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais escondido. Vai se E, mesclando com as sombras, né? Igual nos gnósticos. ele vai se enfraquecendo e a gente esquece desse raio que está em nós. E aí por isso a gente começa a confundir, aquelas coisas que são como um veículo de Tita, como o nosso eu, a nossa personalidade, que vem desses agregados, né, que são veículos, em sânscrito a palavra upadi, a gente começa a confundir os veículos, os upadis, a roupagem, a veste, com realmente aquilo que é o que há de mais interno, aquilo que é o de mais real. A gente confunde a gente troca ouro por ninharia, basicamente, né? A gente confunde aquela caixa de latão com o tesouro dourado que está escondido lá dentro. Eu fico imaginando que na Índia essa questão do Atman deve ter gerado alguns problemas. E aí você diz que o budismo começa a enfatizar muito a questão do não eu, em parte para sanar esses problemas. Sim, eu tô só imaginando aqui, fazendo um exercício sobre a natureza humana, né? Porque aí as pessoas começam a se identificar como seres divinos, mas no sentido egóico, no tipo, eu sou um super eu superior, eu sou um ser divino, eu assim, sabe? E aí começa a, na verdade, aumentar ou potencializar aquilo que ainda está contaminado pela ignorância, né? Então, ao invés de encontrar esse sol interior que desvela a ignorância, a gente acaba reforçando por achar que nós somos um eu superior ou alguma coisa assim. E aí, essa questão do não eu vem para dizer assim: quem é você na fila do pão? Você não é ninguém. Assim, tipo, E começa a gerar um narcisismo espiritual que começa a isso que eu acontecer. quis dizer. Porque a gente começa a achar que Assim, tá eu já vi gurus assim, que vêm da Índia, vêm para o Ocidente, vêm ganhar dinheiro em torno de cultos a si mesmo, né? Não vou citar ninguém aqui, mas sim, eles falam assim, eu atingi o Samadhi 4 vezes, eu não sei o quê, eu isso, eu aquilo, aí senta num trono, aí... e aí isso é uma degeneração, né, da tradição espiritual. e a gente perde o senso do Atman. E aí vale a pena a gente retomar a questão do pneuma. Pensando aqui em pneuma, em espírito como sopro. Pensando que esse movimento, essa luz, ela é um sopro, ela é uma vibração. Ela é a Ela não me vibração. pertence. Ela não me pertence, exato. Ela está em tudo. Então, só que quando a gente confunde isso, seja confundir com nosso Tita, né, e que na linguagem hinduísta eles vão chamar muito de Jiva, que é justamente essa Desse ideia jeito. individual. Então esse Jiva que está toda hora renascendo e que ele seria semelhante
ele é o Atman, né? Ele é a alma confundida aqui com o espírito. E aí, nessa confusão, a pessoa começa a achar, então, de que a separatividade é a existência última, porque é tudo o que é tudo o que há. Porque, afinal, se são vários Atmans que estão por aí, é a mesma questão que eu vejo em algumas literaturas com a questão da mônada também. A minha mônada, a sua A mônada. minha mônada, a sua Mas mônada. ter mônos é um só, não tem como ser mais do que um. Né? Porque Sim, mônada vem de, para quem não sabe, mônada vem de monos, né? Monogâmico, é um só. Não tem como ter duas mônadas, ou três não tem mônadas, como. ou 7 É, bilhões de mônadas, não tem como. 7 bilhões de mônadas, exatamente. Então, então as pessoas começam a achar de que elas vão ser aquela individualidade para sempre, né? E aí começam a projetar uma personalidade dourada sobre Sim, aí si vira um próprio. culto a si mesmo, de certa forma. Né? É, E aí é o que o budismo vai falar do problema das visões errôneas. Você acaba gerando maus karmas e maus sim. renascimentos porque você está cultivando uma visão equivocada. E às vezes você nem sabe disso. Porque você começa a achar então de que o Atman ele está encarnado no samsara, né? E aí vem um ponto que o budismo, isso a Theravada realmente bate muito nessa tecla, né? De que o samsara ele tem três marcas principais. A primeira Hum. marca é a nitya, que é a impermanência. Uhum. Se tudo é impermanente, então não pode ser esse suposto Atman, esse suposto É. Atman permanente, eterno, etc. Então, a segunda marca é anatta. Uhum. E já que ele não é essa eternidade, essa luz imaculada, etc., então ele é dukkha, ele é sofrimento. Uhum. Porque Ele é a gente. insatisfatoriedade, sofrimento, todas aquelas Exato, coisas. E ele é anato porque ele é impermanente. exato, Faz sentido? exato. Então, o samsara, e eu acho que essa questão aqui, a gente pensar que o samsara ele não é o Atman, ele não é o, a permanência, e ele não é a bem-aventurança, a felicidade plena, que a gente pode chamar de sukha. E é claro que a gente fala em felicidade nos nossos termos humanos, né? Porque esse estado está muito além das designações humanas, é inefável, é incognoscível. O nirvana, ele é Sim. incognoscível. Então o nirvana ele é tudo o que não é o samsara. O nirvana ele está destituído dessas marcas. A gente Inclusive, pode pensar logicamente, então, que o nirvana é realmente alcançar a percepção direta do Atman. O nirvana é a permanência. O nirvana é aquilo que não é dukkha, aquilo que na nossa concepção humana a gente pode chamar de sukha, de felicidade, bem-aventurança, que em outras uhum. literaturas indianas, né, vai ser chamada de Sat Chit Ananda, que é a Sat seria aquela potencialidade de ser, né, aquele ser absoluto que está em tudo. Chit é a consciência absoluta, a consciência no seu aspecto mais puro, que também não é a nossa mente individual. Parecido E com o Ananda Nus, na com tradição Nus, ocidental. exato. Muito parecido com o conceito de Nus. E Ananda é a bem-aventurança, é a Uhum. alegria última. Também tudo isso é sempre meio metafórico, né? A gente está adaptando para para nossa linguagem humana para ela descrever algo que na verdade é indescritível. E uma coisa que você falou me puxa um gancho que é interessante que no sistema gnóstico, o Nus, que é a imagem, a manifestação desse um inefável, né, ele é descrito como a grande bem-aventurança. Então, bate com esse Ananda de Satchitananda, né, Chitananda, Nus, bem-aventurança, e tem uma ideia que me veio aqui, que Nirvana a gente geralmente traduz por cessação dos avaranas, certo? É uma possibilidade, né? Às vezes é traduzido também como uma extinção, extinção dos fogos, do E avarana desejo, é dos aquelas peixes. perturbações, aquela movimentos É, da mente que geram sempre alguma coisa para você se prender ou repelir, né? os textos budistas eles vão falar em dois tipos de avarana, né? Que a Hum, avarana é envoltório, então uhum, é como se a gente estivesse com esses véus uhum. Ah, sobre legal.
sobre a nossa percepção. Sim. Então, o primeiro que tem que ser superado é Klesha Avarana, né, que esse vai levar É o mais para grosseiro. é o mais grosseiro, que é a primeira libertação do samsara, que é aquela libertação que aí já entra nas questões dos estágios dos bodhisattvas, né? Melhor a gente não tocar muito nesse assunto porque fica meio confuso os vários solos ou booms, mas enfim. Posso Mas essa fazer só um primeira, parênteses? sim, Acho que não cabe agora, né, nessa nossa conversa agora, a gente explicar sobre Nirvana, porque Nirvana também é um termo que confunde muito, porque tem Samadhi, né, tem sim, Nirvana, e dependendo da escola budista, se libertar do Sansara é uma coisa e Nirvana é outra, né, são graus de é, libertação, e é isso que você está explicando, né? exatamente. Então a gente vai ver isso em alguns tratados Yogacarya que vão falar sobre isso, né? Como o Yogacara Bhumi, o Bodhisattva Bhumi, e são tratados que vão ser usados por praticamente quase todas as escolas tibetanas, né, da Kadampa, Mahayana, Sakya, assim. Yunnan, Gelugpa. Mas, de Uhum. qualquer forma, então, primeiro se tem que superar os kleshavaranas, seria esse envoltório, esse véu de aflições. Né? Klesha pode ser traduzido como mácula, como aflição, tem várias traduções, distorção. Parece a ideia de falso espírito dos arcontes gnósticos que Uhum. vão se incorporando como uma sujeira que gruda na psique, assim. E exatamente porque muitos desses vícios que são descritos na literatura gnóstica, né, eles batem com os kleshas. O primeiro deles é a ignorância, que é esse senso de separatividade, que é a avidya, e aí causa essa percepção em nós de que nós somos separados, e aí Uhum. causa essa cognição que eu começo a rotular as coisas entre o que é meu, o que não é meu, né, entre aquilo que é o meu eu, que quer ser adulado, agradado, e aí daí vem apego, vem aversão, vem visões errôneas que vão ser guiadas muito por essa percepção, né? Visões errôneas, percepções Sim, errôneas, sim. e vem arrogância também, né? Aquele eu que começa a dizer, como a gente vê na Gênese gnóstica, quando o Yaldabaoth diz: não há outro Deus além de mim. Então é muito isso, né? E isso da gente confundir, da gente achar que tem um Atman individual em nós, é uma coisa bem esse estilo gnóstico Yaldabaoth mesmo, né? De começar a achar eu sou o meu Atman, eu sou o meu eu superior e não há Uhum. outro eu Além de mais mim. superior do que o meu eu superior, exatamente. Então é esse senso de separatividade. E aí depois, só continuando, né? Depois que se supera esse envoltório, esses kleshavaranas, que aí nesse ponto, quem supera é aquele bodhisattva que já se aperfeiçoou na senda de Prajna Paramita, que já Uhum. alcançou Prajna, Que que é já tem uma aquela visão da sabedoria. realidade mais refinada, né? Exato, então ele já percebe de uma forma não só intelectual, mas de uma forma mais profunda, mais intuitiva, introjetada, se torna o modo dele, o modo daquela mente existir mesmo, né? Percebendo a interdependência de todas as coisas. Então, o apego ao eu, ele é superado. O eu, ele vira só um instrumento, só um veículo lá, mas ele é superado. Mas ainda tem o caminho continua, porque ainda tem as chamadas Jineyavarana, que são os envoltórios de Dhinana. Hum. Dhinana a gente pode fazer uma relação com a palavra gnosis, em grego, né? Que é aquela percepção direta da realidade, aquela percepção mais profunda da realidade. Pode ser traduzido como sabedoria, às vezes se traduz Dhinana como sabedoria. Aí vem os problemas de tradução, porque Prajna também De Nana. é, mas enfim. E aí nesse ponto, os bodhisattvas têm que continuar atuando no mundo, auxiliando os seres, têm que continuar praticando, se aperfeiçoando em samadhi, se Uhum. aperfeiçoando nesse estado de consciência mais sutil, mais elevado, para conseguir chegar ao, a uma dhinana última, a uma gnosis última, uma percepção última da realidade, que é a percepção da realidade tal qual ela é. A percepção do que às vezes se traduz como talidade, o tal qual é.
que em sânscrito é a palavra tatata, Tata. que alcança essa última percepção, aí de fato se torna um Buda, e a partir desse momento, qualquer resquício de consciência dual, que a gente chamaria de Vijnana, né, que é muito está muito ligado à nossa experiência aqui da dualidade no mundo, sujeito-objeto, qualquer resquício disso cessa. E aí a Dhinana, a percepção pura e prístina de algo que está além, né, tá além do que a gente consegue descrever, algo que é inefável, ela então vem à tona e aí a pessoa se torna um Buda, e aí tem todas aquelas descrições, né? Um Buda, ele tem a onisciência, ele tem uma série de poderes, etc., porque ele já não está mais limitado por nenhum tipo de resquício de dualidade, ele já alcançou algo que a gente chama de Dharmakaya, né? Ele já se revestiu com o Kaya, com a veste da A veste de... sustentação, com a veste da verdade última, com a veste da natureza última de todas as coisas, com a veste de Dharmata, etc. São muitas palavras sânscritas aqui que eu estou jogando, mas acho que dá para pegar a ideia. Você vai falando e eu vou vendo aqui na minha tabela aqui mental, eu vou vendo as correspondências gnósticas, né? Então, para quem está assistindo, né, só para a gente... você falou dos kleshavaranas, né, que são aquelas perturbações, aqueles vícios mentais, aqueles defeitos mais grosseiros. E aí, depois dos kleshavaranas, você tem os dineyavaranas, e aí são as perturbações que não dá nem para chamar tanto de perturbação, é mais um erro cognitivo mais sutil, né? E dali atinge o Budado. E eu fiquei pensando nos gnósticos, existem também duas libertações. Primeiro você vence o poder mais grosseiro dos arcontes, e aí você atinge um grau de sofia, de sabedoria, e depois de sofia você ainda tem mais vários degraus para chegar até esse estado de unidade, de não dualidade, que a gente chamaria de pronoia, barbelô, que é o nous nesse sentido, né? Então, a gente também tem esse escalonamento de vícios mais grosseiros para questões mais cognitivas sutis e até um nível que não há mais diferenciação, não há mais dualidade, toda a realidade é desvelada, né? Então, me parece que as tradições espirituais idôneas, né, e aí aqui eu estou considerando o gnosticismo e o budismo como dois exemplos delas, eles sempre vão enfatizar essa questão gradual não sei se é dissolvendo, purificando ou modificando os nossos estados mentais, né, em graus de elevação de consciência também, mas essas tradições também sempre vão falar de dois tipos de realidade. E aí que me pega essa questão que a gente começou o vídeo do anatta, do não eu no budismo. Lembrando uma coisa aqui, eu lembro que eu estava numa aula de filosofia oriental na faculdade, tinha filosofia oriental na filosofia, e aí o professor falou assim, não, Shankara e Buda são antagonistas, né? A Vedanta e o budismo são impossíveis de conciliar, porque um fala do Atma e o outro fala do Anatta. Eu fiquei com isso, eu falei, não é verdade. Vou mostrar que isso não é verdade. E aí que a gente chega nessa conversa hoje, né? E tudo que a gente já vem conversando, mas é justamente porque enquanto o anatta se refere ao mundo fenomênico, transitório, anatta se refere à nossa manifestação no samsara, o atman é algo que vai além disso, né? Então, assim, quando a gente fala que para o budismo anatta é um ensinamento essencial, eu concordo. Sim, não há um eu permanente, não há um eu que existe inerentemente, não há um superego que vai atingir graus de alguma coisa, mas há um desvelamento de uma consciência que vai se desprendendo dessa ignorância, e ela vai atingir alguma coisa, que é a percepção da realidade última. Exatamente, é um desvelamento, né? Se a gente for pensar em Avarana como envoltório, como véu, né? Então, justamente conseguir se desvelar de Avarana para chegar
a gnosis última, chegar à Dhinana E daí última. eu trouxe pedi para você explicar o significado de nirvana, como essa sensação dos avaranas, porque avaranas me dá a sensação de algo que está em movimento, né? Que é múltiplo, é impermanente, está em perturbação e em movimento. Então, quando você cessa isso, você encontra um tipo de paz, de bem-aventurança, né? De quietude, de silêncio. E na tradição gnóstica, o estado final da unidade é chamado de repouso. Ela é vida eterna e é repouso e é silêncio absoluto, né? Então, é muito difícil para mim não ver o paralelo. E aí, Não quando a é. gente vai na Vedanta, tem Samvriti Satya, né, a realidade relativa do mundo impermanente, e Paramartha Satya, a realidade absoluta. Então, se a gente considera que a nata é verdade, ela é verdade em relação ao mundo relativo. E ela é verdade. Sim. Mas ela não está negando o Atma de Shankara aqui, porque ele está falando de Paramartha Satya, ele não está falando de Samvriti Satya. Ele está falando do que é absoluto e não do que é relativo. E um não anula o outro, na minha percepção. Para mim também não. E até a gente pode pensar, né, de que perceber anatta, perceber shunya, o vazio de existência inerente, é justamente uma forma, e agora fazendo uma ponte com a cosmologia gnóstica, né, é justamente uma forma de perceber que existe algo além dos arcontes. Sim. E Yaldabaoth não é o único Deus. Existe algo que está além, que é, né, aí a gente vai entrar lá na linguagem gnóstica das Sofias, Barbelô, Eugnossos Tels. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui, fazer a propaganda para o pessoal do canal, né, do seu livro, A Gnose de João. Obrigada. A Laia escreveu com o professor Alberto Brum, e tem também textos traduzidos do MIDI, e tem o Apócrifo de João, tem outros textos também, né, atribuídos a João, seguindo a temática gnóstica. E esses textos, eles falam bastante dessa questão. Falam bastante dessa questão da cosmogonia gnóstica e do caminho, o caminho de retorno, né, o caminho a ser galgado essa psique que está aprisionada e que está desconectada de Sofia, está desconectada da sabedoria e quer fazer o seu caminho de volta, quer se desvelar e se autoconhecer. Eu queria te fazer uma pergunta, uma coisa que eu fiquei pensando. Existe uma birra quando se tenta, como é que eu posso dizer? Quando a gente faz assim esse estudo de religiões comparadas, eu acredito que existem dois problemas que a gente se depara. Um que é aquela forçação de barra, assim, de querer equivaler tudo e botar numa tabela linear, assim, isso é isso, é isso, é isso, e não perceber que são sistemas diferentes. Sim. E a outra é a gente se apegar a uma única tradição e dizer assim, não, é tudo diferente na outra. É a recusa ao diálogo, né, nesse sentido. E aí, por exemplo, quando a gente vem de uma cultura ocidental, judaico-cristã, que a gente já vem com essa configuração mental de pensar em Deus como um Deus único, ou o Deus criador, e aí a gente tenta tenta estudar, por exemplo, a Vedanta, e a gente, ou os gnósticos, quando falam sobre o Uno, ou esse Atma eterno indizível, né? A gente tende a achar que eles estão falando desse Deus único, né? O que eu quero dizer é que quando a gente pensa no termo unidade, muitos de nós, não estou dizendo que é você ou eu, assim, mas coisas que eu leio, muitos de nós pensam no tipo, não, isso não cabe dentro do budismo porque não existe a ideia de uma unidade ou de um Deus uno no budismo. E aí eu vou dizer, claro que não existe, né? Mas não é isso que eles estão dizendo, né? Porque quando a gente fala de unidade, se a gente consegue se desvencilhar um pouco dessa mentalidade de monoteísta, porque falar de unidade filosoficamente não é falar de monoteísmo, não é falar de um Deus único, né? São coisas diferentes, é isso que eu quero dizer. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando de algo não dual, algo onde não há movimento, onde não há impermanência, onde não há sujeito-objeto, não há um eu que conhece alguma coisa. E, portanto, não pode existir um Deus único que eu conheço, porque aí deixa de ser unidade.
Portanto, quando a gente fala de Atman no budismo ou de conhecimento da realidade última, a gente pode sim pressupor uma ideia de unidade que permeia todas as coisas, que não é um Deus único e não é monoteísta, porque não é eu conhecendo Não é. um, é a cessação do múltiplo, é a ausência do dual. E eu acho que há como a gente fazer essa aproximação entre, por exemplo, os textos sobre a natureza Buda, ou Dharmakaya, ou a realidade última, e aproximar isso com outras tradições, né? Seja os gnósticos, seja a Vedanta. E não acho que isso seja forçar a barra, porque se eu parto de um pressuposto de que a sabedoria espiritual, as realidades espirituais, elas não têm como ser diferentes, porque nós estamos imersos na mesma realidade, então em algum momento eles vão ter que chegar num ponto em comum. E aí o problema é só a gente vencer as formas de explicar, que são formas... Exatamente. Até porque eu acho estranho, às vezes, né, quando as pessoas pensam de que só o budismo, então, é um caminho válido, ou então só o gnosticismo é um caminho válido, e os outros milhões de seres humanos, bilhões de seres humanos que nasceram em outras regiões do mundo que não tinham acesso a essas tradições nesse tipo de roupagem, quer dizer então de que quer dizer então que até o budismo chegar no Ocidente, ninguém se libertou do samsara no Ocidente. Que lástima. Porque aí é o apego à forma de explicar, o apego à É, linguagem, o apego ao sistema. Mas a gente tem que entender que até isso é limitado. Isso é limitado sim, pela transitoriedade do eu transitório, cheio de exato. varanas. E é exatamente como você falou, né? E eu acho legal, de novo, retomando a questão da gênese gnóstica, né? Porque ela quebra justamente com essa ilusão de um monoteísmo. Porque esse Deus único não tem por Não que é, ficar adorando ele. Não é o um, né? O um não é um Deus. O um não é algo nem que poderia ser descrito. não é um Deus, é além de qualquer conceito de deidade, né? Não é algo que cria conscientemente, que tem vontades, que tem desejos, que tem atributos, né? Algo que está livre de atributos. E da mesma forma que o budismo também vai falar, né? De que o budismo não vai negar aquelas miríades, milhões de deuses do hinduísmo, mas só vai dizer de que aqueles deuses, eles estão presos no samsara também. Né? Toda uma coletividade de seres que está por aí e que está também condicionada ao samsara. Então E eles não não são essa, então eles não representam essa realidade última. Eles não representam o nirvana último que a gente vai ver nesses sutras, como o Sutra do Grande Nirvana. São seres, alguns deles estão realmente em instâncias, em reinos mais sutis que o nosso, né, em reinos mais elevados que o nosso, mas ainda assim não são algo a ser cultuado como um Deus único. Até porque você vai cultuar um e não vai cultuar os outros. e aqui a gente, sem querer desviar muito o assunto, mas só para mencionar, aqui no nosso mundo ocidental, século XXI, a gente vê esse tipo de culto a outros seres muito associado a entidades inspiradoras, né, essas coisas que aparecem por aí, e às vezes as pessoas se perdem nisso e não É, buscam a sabedoria dentro de si mesmas, né? porque se perdem numa idolatria, né? Assim, e só um adendo, eu falei do hinduísmo, né? Mas não é que eu esteja desmerecendo, né? Porque eu não gosto dessa hindufobia que eu vejo E, muito em meios budistas, né? e Sendo que as tradições indianas, as outras escolas indianas, são as tradições mais próximas do budismo. Os personagens atuaram nos dois meios. E Siddhartha muito provavelmente estudou os Vedas, estudou, né, a tradição e conhecia muito bem. Eu entendo que ele estudou e ele estava girando a roda do Dharma para apresentar ensinamentos que estão também nessas outras tradições, mas apresentar uma nova roupagem, porque nessas outras escolas estava tendo muita confusão, principalmente essa questão do Atman, também essa questão, né, desse culto excessivo a deuses e deidades, mas não é nem que todas as
seja Não, é errado visualizar deidades. Aí eu queria falar só um pouquinho da questão das deidades, porque o budismo também tem muitas deidades, né? Tem muitas imagens e seres com 4 braços, muitas cabeças às vezes, espadas, etc. Mas a gente pensar que essas deidades, elas não são deuses a serem cultuados. E eu entendo que também, se a gente olhar no hinduísmo, o Shankara, no Vivekachudamani, ele vai apresentar Vishnu, Shiva e outras deidades como representações do Atman, como na nossa concepção, né, aqui desse mundo da uau. multiplicidade, dessa esfera de Maia, esse mundo dual. Então a gente associa determinadas qualidades a, a potências, a forças, a virtudes que estão dentro de nós e que nos aproximam da compreensão desse um, Uhum. que ajudam a gente a tirar esses véus. E as deidades budistas são muito isso também. Tanto que até na escola Junã, o Dolpopa, né, ele até vai dizer de que as deidades, mandalas, idôneas, etc., elas não são só uma designação vazia de existência inerente. Elas são uma expressão da nossa natureza Buda. Elas são uma expressão da natureza iluminada que um Buda alcançou, realizou, né? E que está dentro de nós latente. Então, quando a gente faz uma meditação para Avalokiteshvara, por exemplo, para Manjushri, a gente está tentando ativar, está tentando vibrar nesse mesmo tipo de qualidade, nesse mesmo tipo de virtude que nos aproxima dessa natureza iluminada. Mas não são deuses para ficarem sendo cultuados, não são devas para fazer sacrifícios e pactos e pedir favores É e no coisas do sentido tipo. de uma iconografia arquetípica, né? É, Como se fosse uma iconografia, um simbolismo quase que mágico, teúrgico daquilo que representa em nós também, na nossa natureza Buda, né? tanto que no Vajrayana, essas deidades elas são chamadas de Yidams. Yidam Uhum. é complicado traduzir essa palavra do tibetano, né? Mas tem muito um pouco dessa ideia arquetípica, muito essa ideia Uhum. de aquelas representações ou arquétipos, na falta de uma palavra melhor, É, porque aí já vão de, achar que a gente está falando de Jung, né? Mas de é porque a Jung, linguagem. etc., né? Mas seria justamente isso, essas representações arquetípicas de qualidades, virtudes que nos aproximam da nossa natureza Buda porque nos ajudam a remover esses véus, os véus dos kleshas, das aflições, para depois, né, se conseguirmos avançar no caminho, remover também os véus que obstruem a prístina dhinana de, de brilhar em nós. Isso parece muito com os seres do pleroma no gnosticismo, que são os eons superiores, que são reflexos da virtude presente em nós também. E eu não achei que você estivesse sendo indofóbico, né? Vou até aproveitar para avisar o pessoal que a gente vai estar no. Se o Bruce parar de latir, para avisar que a gente vai estar num evento agora na Páscoa, sábado e domingo. Eu e o Bruno estaremos lá, junto com o professor Alberto, a Marina, o Luiz Paulino, a Jane, apresentando o 4º livro editado, lançado pela editora Garbalux, que é a Filosofia dos Rishis na Índia Antiga. Eu vou falar um pouco sobre os Gitas e o Bruno vai falar sobre a Sankhya, se não me engano, né? Então a gente Exatamente. gosta muito da cultura indiana, né? Eu acredito que quando a gente fala de culto aos deuses, como você trouxe aqui de um jeito assim depreciativo, é mais nesse sentido de degeneração da tradição, né? Que a gente vê Exato. também os deuses gregos, eles representam, por exemplo, Atena representa a sabedoria, eles têm uma questão arquetípica. Só que à medida que isso vai se perdendo, o lado mais profundo espiritual e vira um culto popular, dos lares, das famílias, aí vira aquela coisa de sacrifício, altar, e eu acho que na Índia teve muito esse problema também, né? Perde-se o lado filosófico, metafísico e profundo e vira um culto a deuses. E aí que entra a grande diferença entre a magia divina e a magia baixa e inferior, né? Exatamente, Fala exatamente. dessas práticas. E até no budismo a gente vê um pouco disso também, né? Tanto em relação às deidades, né? Um pouco dessa degeneração, a gente vai ver um pouco, às vezes, um certo abuso, mas a Sim. gente vê até em relação à figura do guru também, né? Aquela coisa,
aquela Guru Yoga, que era para você voltar somente para o guru, para ele ser como um exemplo, você tentar viver de acordo com o exemplo daquele guru, né? Seguir aqueles Imaginar ele ensinamentos. como um Buda, né? Aquela coisa. Exato, exato, para, né, para ajudar a mente a se conectar com a grandeza daquele ensinamento, às Uhum. vezes vira só uma idolatria, um culto à personalidade mesmo, né? E aí E isso aí ele reflete. pode fazer coisa errada e você vai fazer É, assim, amém, porque você não está nem mais pensando por si mesmo. e aí isso acaba se refletindo, principalmente no Ocidente, porque aí qualquer asiático que estiver vestido com um manto Fala uma budista coisa, fala qualquer platitude, qualquer groselha, e aí as pessoas já, né, já se jogam ah, aos pés, já beijam, e podem inclusive passar pano para coisas erradas que esse guru está sim. fazendo, né, para denúncias que podem aparecer. Então, vira uma idolatria que é até bem antibudista, né? Porque se o Buda falava que não era para sair acreditando em algo só porque alguém disse, e aí, de repente vira uma coisa de igreja mesmo, né? Vira uma coisa assim, como você ousa contradizer o meu guru? Mesmo Exato, apontando tudo de onde você está tirando tal ideia, né? Acontece com a exato. gente. Acontece bastante. E isso é uma questão humana, né? Não é um problema. A gente vê que esses problemas, eles estão no Não, budismo, no hinduísmo, no cristianismo, porque é muito o período que a gente está, né? A gente está na Kali Yuga e na Kali Yuga há uma tendência para que essas coisas aconteçam. E para uhum. quem acha que eu estou falando de hinduísmo, o budismo também fala de Kali Yuga. A Textos Mahayana, e a escola Jonan depois também vai enfatizar bastante nessa questão de tempos degenerados, degeneração do Dharma, não só do Buda Dharma, né, mas o Dharma no seu sentido mais geral mesmo. O que a gente está esquecendo? Deixa eu ver que eu anotei aqui. O budismo não nega o Atma. É o ponto polêmico, né, mas que acho que a gente pode. Claro que existem vários budismos, né? Então aqui a gente está falando de um recorte específico. O budismo não é nihilista. Vazio e vacuidade não é um nadismo. Não é um nadismo, né? Por isso E é que eu por isso que gosto eu, de manter Shunya. Acho que acredito que você gosta também de manter o termo. Né? eu gosto de manter Shunya, ou então traduzir de uma forma Não mais inerente. longa. É. Vazio de existência inerente, vazio de natureza própria, vazio de existência independente, vazio de separatividade. Porque só colocar vazio, aí pode dar o mesmo problema de vacuidade. A pessoa acha que a gente está indo por um viés nihilista de negação das coisas. Se não há um eu, né, qual a diferença de eu botar em prática alguma coisa? Né? Se nada existe, que é um erro que muitos podem cair. Né? É, E aí que eu gosto muito dos textos sobre natureza Buda, né? O Tathagata Sutra, sim, mas e o Taratantra também é sobre isso, né? o Taratantra, sim, né, que é um tratado atribuído a Maitreya, né, um daqueles 5 tratados principais da escola Yogacara, e que ele é basicamente um tratado sobre a natureza Buda. Então, não há um eu, existe o conceito de anatta, ele serve para o mundo sansárico, mas há uma natureza Buda, que é um Atma eterno, uno e sempre presente. E a gente pode até, né, como também no livro, né, você fala dessa questão, pensar na natureza Buda como a hipnóia da luz, né, Nossa. que está presente em nós e que quer nos resgatar para a realidade última das coisas, né, para a realidade mais real das coisas, digamos assim, para além dos véus da ilusão. Eu acho legal quando a gente entra numa questão de tradução, porque o sânscrito é uma língua muito complexa. Então, quando o budismo está falando de anatman, ele está falando daquilo que não é o atman. Sim, Então, assim, os agregados, lá no nosso curso tem uma aulinha sobre os agregados. A gente deixa o link aqui embaixo. sim, Os 5 agregados, que são aquele conjunto que dão a nossa noção de eu sou eu e estou aqui vivendo essa vida neste mundo, e tenho minhas ideias, minhas sensações e meus apegos, né? Nada disso é o Atman.
né? Isso é vazio de existência inerente. Esses agregados todos são transitórios. Isso não é o eu. Mas Sim. isso é o não Atma. O Atma continua sendo o Atma. E é interessante isso que você falou, né? Tem um autor indiano, um estudioso, um sânscritista indiano, chamado Bhattacharya, que ele escreveu bastante sobre isso, pesquisou bastante essa questão do Atman e Anatman no budismo. Eu até traduzi, eu vou colocar o link do texto, né, que Ah, bom. o David Regal, na verdade, escreveu um texto sobre isso, né? O David Regal, para quem não conhece, é um estudioso de sânscrito tibetano, e ele escreveu um texto em que ele cita bastante o Bhattacharya, justamente para lidar com essa questão. Aí mais alinhado com a questão da teosofia, né? Porque já que a teosofia bebeu bastante da linguagem budista, do budismo, muita gente acha estranho, mas a teosofia, que fala tanto de a literatura teosófica original, né, fala tanto de Atman, etc., mas ao mesmo tempo diz que está bebendo aí do budismo. Olhando de fora, parece contraditório. Mas aí o David Regal, nesse estudo que ele faz, ele cita bastante esse autor, o Bhattacharya, e aí o Bhattacharya começa a problematizar muito das formas como Atman é traduzido. Não só traduzido para línguas ocidentais, mas para outras línguas asiáticas também. Porque Atman pode significar si mesmo ou si próprio. Atman pode ter mais esse sentido de ser. Uhum. Atman pode ser usado como uma partícula reflexiva. Por exemplo, em português, quando eu digo eu me machuquei, digamos assim, né? Esse me, ele aqui tem uma questão reflexiva aqui. Então, o Atman, ele pode ser gramaticalmente usado também dessas formas. E aí vem aqueles problemas das sutilezas e complexidades do sânscrito, realmente de como traduzir da melhor forma possível e muito do que então e ele vai usar até trechos do Dhammapada, né? O Bhattacharya ele é bem polêmico porque ele mostra lá trechos do Bhattacharya mostrando não, eles não estão exatamente negando todo e qualquer atma, eles estão falando nesse sentido que você comentou de que esse anatma quer dizer que o mundo fenomênico não é o atma, não que seja impossível ou que não haja um Atman que esteja além do mundo fenomênico. E aí que a gente fica naquela dicotomia de eternalismo e niilismo, né? Sim. E não é dizer, porque pelo que eu entendi, o eternalismo é você dizer que as coisas, incluindo o meu eu pessoal, é algo eterno, que o mundo, tudo é Sim. eterno, tudo existe. E o niilismo é você simplesmente negar que tudo existe. E não é isso que o budismo está dizendo. Né? E o sentido de Atman, nesse sentido filosófico que a gente traz, que Shankara traz também, não está se referindo, não diz respeito a esse mundo daqui. Não está dizendo que as coisas daqui são eternas. Né? Exato. Então, não está dizendo que os nossos agregados, né, os skandhas, sejam eternos, ou o nosso eu, Eu ou não de vou que virar haja. uma super alaia. Não. É porque você fala num vídeo seu, eu lembro que me marcou, que é preciso que a gente vá além do senso de eu sou importante ou eu sou desimportante. Né? A gente tem que conseguir perceber a realidade das coisas. Tirar Sim. esse foco do eu. Né? Porque quanto mais a gente fica no foco do eu, mais a gente pode correr o risco de cair nesse extremo do eternalismo, né? Porque a gente está se eternizando, de certa forma, né? E aí é um apego, né? É um grande apego É, ao eu. e ao mesmo tempo também, se a gente vai pelo outro extremo, né? Se a gente começa a, a cair numa negação total de tudo, negar a realidade relativa das coisas e achar que o vazio é um grande nada disforme, Uhum, então a gente cai no extremo do niilismo. Né? E o próprio Nagarjuna ele fala que uhum, esse ensinamento não é um ensinamento niilista, de que não se sim, pode cair no extremo do niilismo, mas que muito desse ensinamento do vazio de existência inerente, ele vem também um pouco até como uma forma de resposta
há certas posturas de escolas anteriores que tinham uma visão muito realista do samsara, muito concretista, como a gente tinha falado, né, de ver o mundo como samsara e então de ver que os elementos do mundo, e os elementos do mundo, eles têm um sofrimento inerente contido neles. Aliás, não o Nagarjuna, né, mas os sutras Prajnaparamita, e depois a escola Madhyamika com Nagarjuna, eles já vão enfatizar, não, peraí, calma lá. Não é bem assim. Essa realidade ela não é tão concreta quanto ela parece. Há níveis de realidade mais profundos. E há toda uma rede de interdependência aqui. Não é como se o sofrimento ele não é tão concreto assim quanto parece. O problema é a forma como a gente designa o mundo que faz com que a gente sofra, porque a gente está designando de acordo com o poder dos kleshas. E aí, nesse jogo que está meio bugado, né? Que tá vê um problema no software, a gente acaba sofrendo por causa disso e acaba ficando cada vez mais preso ao samsara. E essa questão do vazio, né, por exemplo, a escola Junam, lá no século XIV, no Tibete, e eu até falei um pouco sobre ela no vídeo do seu canal, né, que a gente conversou também sobre a questão de tradução dos textos budistas. A escola Junam, então, ela vai prestar dois tipos de vazio. Tem esse vazio de existência inerente, que é o vazio que a gente vê enfatizado nos textos do Nagarjuna, nos sutras Prajnaparamita, na escola Madhyamika. Mas aí a equipe, né, da escola Junam, do núcleo inicial, o quarto abade do Popa, seu guru Yantang Gyatso, e tradutores Mati Panchen, Lotsal Lodropal e outros, eles vão bebendo dos textos Yogacara, do Tantra Kalachakra e do Sutra Sattagata Garbha, eles vão usar o termo, que é o termo vazio de outro, que não foram eles que inventaram, um termo que já aparecia anteriormente no autor Kadampa, se eu não me engano, né, mas que não, aparecia de forma discreta. E esse termo ele vai se referir justamente a essa diferença, porque se o mundo dos fenômenos ele é vazio de substancialidade, né, ele é vazio de separatividade, de existência inerente, de natureza própria, que em sânscrito a gente chama de svabhava. Tem uma outra instância da realidade que está além disso, que é vazia de outro, que é o próprio svabhava, que é a realidade última, e aí tem vários outros sinônimos, dharmata, natureza última, parinishpana, na terminologia Yogacara, que é a natureza plenamente estabelecida das coisas, que é o númeno. Então, o vazio de existência inerente, ele trata do fenômeno, da substância, que na verdade carece de substância, né, insubstancial, e o vazio de outro seria algo que talvez a gente pudesse, numa linguagem ocidental, falar em termos de essência, que é o númeno, que é o elemento indestrutível, que é a base de toda a vida, e que o Dopopa também vai usar como sinônimo de Atman nos seus textos. Bonito isso, esse termo da Jonan, vazio de outro, porque aí eu fico pensando no Plotino aqui, no Uno gnóstico, porque o Uno, ele é vazio de outro, ele é vazio da diferenciação, ele é vazio da dualidade, ele é por si mesmo, né? E ele é vazio do diferente. Né? Quando Plotino fala da experiência de contemplação do ele fala que é impossível ser descrita porque não existe mais uma mente para descrever algo, né? E aí você deixa de haver essa dualidade, né? Por isso que é tão difícil falar sobre isso. Né? E aí parece bastante com os meus estudos essa visão que você traz da escola Jonan. E quando a gente pensa em semente de Buda, né, na natureza Buda, presente em todos os seres, o Tathagata Garbha, que torna possível a todos se tornarem um Buda, a possibilidade da iluminação, parece muito com a centelha divina dos gnósticos, né, que é essa centelha do Uno dentro de nós, que precisa ser tirada de camadas para que possa ser liberta, né, nesse sentido. E aí a gente chega numa outra possibilidade de tradução de Shunya, né, que pode ser vazio
de substancialidade. Então, Bruno, qual a conclusão aqui? O budismo não nega o Atman, vamos ser chamados de É, hereges budistas. e eu sempre falo muito da escola Jonan, né, do núcleo inicial da escola Jonan. Eu não falo do revivalismo Jonan do século XX, que já é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Uhum. Mas era uma escola que também foi tida como herética. Mas a questão, mesmo se a gente vai para a escola Gelugpa, e agora eu vou ser mais herético ainda, Ah, embora, né, os textos Gelugpa, os tratados Gelugpa, eles vão ter uma ênfase madhyamika bem forte mesmo. Né? Eles vão apresentar como a visão suprema da realidade, a filosofia prasangika, madhyamika, que então ela não vai admitir que se fale em alguma outra coisa além do vazio de existência inerente. Só que se a gente vai olhar o aspecto mais do budismo esotérico que está presente nessa escola, o Vajrayana, é isso que eu quero dizer com o budismo esotérico, uhum. a gente vai olhar o Kala Chakra, e aí no Kala Chakra Tantra, no sistema Kala Chakra, vai ser falado em Adibuddha. E Adibuddha é indestrutível. Adibuddha é algo que está presente em tudo. E vai se falar também em Vajradhara como sendo algo indestrutível. Então, o que eu vou ousar dizer aqui é que mesmo em algumas escolas budistas que seguem uma visão filosófica madhyamika, quando a gente vai para o Vajrayana, a gente começa a ver que, em termos simbólicos, estéticos, que seja, tem algo lá que está indo que é além da Madhyamika, tem algo lá que aponta para uma coisa que é uma coisa que não é uma coisa, obviamente, né? Mas para uma instância da realidade que é indestrutível. Ou seja, não colocar os ensinamentos em oposição, não é isso ou aquilo. É Shunya, visão madhyamika, e visão da realidade última, ou a ideia de um Atman concomitante, concordante com a ideia de Shankara dentro do budismo. Exato, a gente pode tentar fazer essa conexão, né? Claro que A seremos gente, acusados de hinduístas e heréticos. porque a gente não está negando a veracidade do ensinamento madhyamika, a gente não está desconsiderando a profundidade filosófica dele, Sim, a gente acha que ele está certo, que ele explica sim a realidade dos fenômenos e do eu enquanto personalidade, mas a gente também considera que há um vazio de outro, ou uma natureza Buda, um Tathagata Garbha, uma semente de Buda, que, de certa forma, não é contraditório com a ideia de Atma no Vedanta. não, que há um Adibuda que é justamente essa natureza primordial, né? Adi em sânscrito significa primordial e Adibuda nos textos Kalachakra é muito apresentado como não como um Buda primordial no sentido de o primeiro Buda, mas é realmente Buda primordial no sentido de aquela natureza que é a luz primordial, o despertar primordial de tudo. Às vezes pode ser traduzido como sabedoria primordial. E se a gente vai no Avatamsaka Sutra, De a quem forma que é o como o Avatamsaka Sutra, ele é um sutra mais ou menos entre o século 3 e 4, né? Ele na verdade é um compêndio de vários sutras menores, então ele levou algum tempo até ficar na sua forma que a gente conhece hoje. As traduções dele para línguas ocidentais têm mais de 1000 páginas para você ver o tamanho. E no Avatamsaka Sutra a gente vai ver muito a figura de Vairochana, que é um Dhyani Buda. Né? Não vou entrar muito nessa questão dos Dhyani Budas, porque já é uma outra questão ainda mais complexa, né, da cosmogonia budista, mas Vairochana também é apresentado como uma instância de realidade que está sempre emanando a sua luz, que está sempre emanando a sua luz para todo o cosmos, está sempre emanando a sua vida para todo o cosmos. E às vezes a gente até vê descrições, tem uns trechos do Avatamsaka que vão falar
Dou a impressão que estão falando do cosmos como se fosse uma representação do corpo de Vairochana. Nossa, isso parece Adão Cadmo, Parece muito essa ideia, né, que já o vem em homem textos que podia. cabalísticos. Então, eles não estão falando de algo que é vazio, de Hum. existência inerente. Estão falando de algo que está além, que está muito além de só da questão do vazio da separatividade. Ou E seja, algo que não é separatividade, né, que está em tudo. sim, ou seja, para a gente entender a profundidade do budismo, tem que estudar muito. Tem muita É, coisa. e ter a mente aberta para dialogar com outras escolas, né, com essas outras escolas que a gente comentou. Escolas indianas, contemporâneas ao Siddhartha, contemporâneas às primeiras escolas budistas, e olhar o que alguns desses esses sutras posteriores aos sutras Prajnaparamita, né, como os Tathagata Garbha Sutras, o Avatamsaka Sutra, o que esses sutras estão dizendo, né, sem necessariamente tentar forçar uma interpretação exclusivamente madhyamika neles. Também tem essa ideia, mas tem algo além. E também os textos da escola yogacarya inicial também, né? Não é excludente, né? Então, Essa questão, a gente não precisa pegar uma visão e excluir as outras, a gente precisa é, entender o todo do ensinamento. Eu chego a pensar, e talvez seja um pouco nada a ver, um pouco ousado dizer isso, que, por exemplo, quando Shankara surge logo após Siddhartha, ele está trazendo uma visão concordante com o ensinamento do Buda, mas numa linguagem que alguns receptáculos, algumas pessoas recebiam melhor, se adaptavam melhor. sim, Né? sim. Porque o Buda ele leva em conta que os aprendizes são diferentes, né, também. E a gente pensa, hoje em dia, né, pensa muito nessa questão, tem o hinduísmo e tem o budismo, mas na verdade a Índia é muito grande, então eram muitas escolas. E mesmo o budismo também, né? Tinham diferentes escolas, por isso que eu sempre bato na tecla, são vários budismos. E aí não dá para a gente chegar e perguntar o que o budismo diz sobre tal coisa. Aí você fala, qual dos budismos, né? Qual dos budismos? Porque a gente vai ver outros budismos, por exemplo, que nem vão se importar com essa questão de várias vidas, né? Outros budismos que vão ter uma postura mais agnóstica, por exemplo. Agnóstico. Agnóstica, a gente vê um pouco disso no Zen budismo, por exemplo, né? Autores que já têm uma postura mais de, olha, se tem várias vidas, não importa, o importante é focar no aqui e agora, pode ter, pode não ter. Então, Também é o que já é válido. diferente Ter essa e atenção também é válido. o que já é diferente do budismo indo-tibetano, né? Que já é realmente aquela preocupação com a questão das várias vidas, etc., que vai dar muita ênfase na questão dos reinos que a gente tinha falado, dos 6 reinos do samsara, e daí por diante. Então a gente tem sempre que estudar bastante, tentar ter a mente aberta e também estar disposto a dialogar com outras tradições, né? E ao Sim. mesmo tempo não ter uma postura de achar que o budismo é a única verdade, que o budismo é a única, é a salvação, é a tábua de salvação e a única religião, né? Aí vem o problema dessa palavra religião, é a única religião válida da humanidade e outros caminhos não necessariamente tenham apresentado ensinamentos talvez muito parecidos, semelhantes, similares em outras roupagens. E é legal você dizer isso porque para mim você é super budista. Bom, a conclusão que eu chego é que quando a gente fala em anatta ou atman, um a gente tem que considerar com A minúsculo e o outro com A maiúsculo, e são coisas diferentes, e os dois estão certos à sua forma. É, sabendo, né, entendendo bem os termos e estudando bem, dá para conciliar. E se a pessoa não quiser usar o termo Atman, tem outros termos aí no budismo que dá para usar, como a gente já viu, Dharmata, Dharmadhatu, Dharmakaya, Aí tem que se aprofundar. Adbuddha, muitos termos que são quase como análogos, né?
tem ideias muito parecidas, principalmente se a gente vai investigar à luz de textos da escola Jonan, Yogacara, e também à luz de textos vinculados ao sistema Kalachakra. E aí vem os problemas também do que fazem com o Tantra hoje em dia, né? Aí já dá outro vídeo pra gente. Aí essa sim vai ser a polêmica. Nossa. O mau uso que se faz das imagens tântricas, a simbologia tântrica, né? Como virou uma coisa, um culto. Virou um culto fálico, praticamente, né? É isso que eu ia dizer. Um literalismo e na Pobre. verdade, só que filosoficamente tem muita coisa profunda por trás dessa imagem, dessas imagens tântricas, né, dessa linguagem tântrica. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação. Foi muito legal participar aqui no seu canal. Eu espero que quem esteja ouvindo a gente tenha tido alguma dúvida sanada. Senão ficou mais confuso ainda, mas às vezes a confusão é para reorganizar os pensamentos e mudar a rota também. Então, Eu agradeço a sua visita ao meu canal, né? Então sigam o canal da Laia, que ainda não segue, o canal Viveca. E sobre e a aquele gente, evento que vai ter agora na Páscoa, né, da Índia, eu vou deixar o link para inscrição nos comentários. boa ideia. A gente deixa aqui embaixo os links para os vídeos que a gente mencionou e para a inscrição no evento da Filosofia Sim. dos Índios na Índia Antiga. Então, tchau, Bruno. Prazer te rever. Tchau. Igualmente.